Glória a Jesus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos estão bem? Glória a Jesus. Também estou bem, graças a Deus. Estamos com saúde. Jesus está conosco. O amigo Espírito Santo está conosco todos os dias. Glória a Jesus. Então, irmãos, é motivo de nos alegrar. Cada culto desse aqui é como se fosse o último culto que nós estamos cultuando a Deus. Glória a Jesus. Eu sou muito grato a Deus, irmãos. Até que tem me ajudado, me sustentado e cuidado de mim, da minha casa, da minha família. E eu sou muito grato a Deus de coração. Eu queria convidar os irmãos nesta noite a nós abrir as nossas Bíblias. Glória a Jesus, no livro de Romanos 8. Glória a Jesus. Queria pregar nesta noite no Novo Testamento hoje. Eu queria falar um pouquinho do nosso amigo Espírito Santo. Glória a Jesus. Às vezes nós pregamos, né, mas muitas das vezes é difícil a gente ouvir pregações, aleluia, acerca do Espírito Santo. Glória a Deus. Às vezes a gente ouve e até prega sobre revertimento de poder. Glória a Jesus. Mas eu queria pregar nesta noite e falar do Espírito Santo como pessoa. Glória a Jesus nesta noite. Amém? Livro de Romanos 8, e versículo 1. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei fazer contra a natureza do pecado, visto que estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Portanto, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, o inclinar-se à carne é inimizade contra Deus. Portanto, não se sujeita à lei de Deus. Assim que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, e sim no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porém, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porém, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Assim que, irmãos, somos devedores, não à carne, para que vivemos segundo a carne. Porque se viveste segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificaste as obras da carne, vivereis. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para estar de outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai.
porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor da glória, nós te encontramos, meu Pai, na tua presença nesta noite, meu Pai. Pai, quero te agradecer, meu Pai, pelos louvores, quero te agradecer pela adoração que nesta noite já fizemos em teu nome. Meu Pai, recebe nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor. Agora, meu Pai, eu te peço, meu Deus, uma bênção, meu Pai, para a vida de cada um dos teus filhos. Fala conosco através da tua palavra, meu Pai, me coloca à tua disposição, que o meu eu desapareça. Meu Pai, toma minha vida por completo, meu amigo Espírito Santo, e me usa como instrumento nesta noite para falar a tua igreja, para falar também com a minha vida. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e por fé nós já te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Eu queria falar nesta noite, irmãos, sobre a terceira pessoa da Trindade. Nós sabemos que a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. E o menos pregado, irmão, nas igrejas, a gente percebe que é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Aleluia. Mas nesta noite eu queria compartilhar, aleluia, algumas coisas que veio ao meu coração, que pelo Espírito Santo, ali eu queria compartilhar com os nossos irmãos. Aleluia. A Bíblia nos orienta e nos ensina, aleluia, que Jesus Cristo, antes dele subir para os céus, aleluia, ele faz, irmãos, uma promessa para a sua igreja, ele faz uma promessa para os seus discípulos, aleluia, que ele ia para o Pai, aleluia, mas ele ia enviar, aleluia, o Espírito Santo, ele ia enviar, aleluia, o conselheiro, o consolador para estar para todo sempre com a igreja. Então o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma promessa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, à sua igreja. Aleluia, e quando se cumpriu, meu irmão, aleluia, eu quero dizer que naquele dia de Pentecostes se concretizou as promessas do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, estando ali a igreja reunida, aleluia, perseverando, porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse para a igreja, aleluia, não sai de Jerusalém, até que do alto recebereis o poder, o dom de Deus, a graça, o poder, a unção, o Espírito Santo, aleluia, ali, irmão, no dia de Pentecostes, cumpriu-se, aleluia, sua promessa, aleluia, e esse Espírito Santo, aleluia, ele está, irmãos, até hoje no meio da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos, irmãos, aleluia, do Espírito Santo, aleluia, nós lembramos do livro de Atos dos Apóstolos, pelos feitos, aleluia, da igreja ali, e aleluia, tomado pelo Espírito Santo, envolvido pelo Espírito Santo, nós lembramos de ação, de poder, de graça, de unção, aleluia, mas o Espírito também, ele vai mais além, aleluia, do que a graça, do que unção, do que poder. E nesta noite eu queria compartilhar com os meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, aleluia, aqui, os irmãos, essa igreja, a igreja de Roma, aleluia, aqueles irmãos, ele começa dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo estava dizendo que aquela igreja não andava mais segundo as obras da carne. O apóstolo Paulo estava dizendo àquela igreja que ela não andava segundo os costumes da carne, segundo os costumes que ele vivia antes de aceitar Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele alega, ele ensina, ele instrui e fala, aleluia, que agora os nossos irmãos ali, eles agora estavam andando segundo o Espírito, aleluia, andar segundo o Espírito, irmãos, é andar com comunhão com o Espírito, aleluia, andar segundo o Espírito é ouvir a voz do Espírito, andar segundo o Espírito é obedecer a voz do Espírito, aleluia, sentir o Espírito, porque, aleluia, o Espírito Santo, ele é
ele é a pessoa, é uma pessoa, aleluia, uma pessoa, aleluia, ela fala, aleluia, uma pessoa, ela sente, uma pessoa, ela tem amor, uma pessoa, ela ajuda, ela age, aleluia. Então é aquilo que o apóstolo Paulo, aleluia, escrever, aleluia, os nossos irmãos, aleluia, ele alega, ele fala, ele instrui, vocês não andam mais segundo a carne, mas vocês andam agora segundo o Espírito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós andamos, irmãos, segundo o Espírito, nós temos que andar segundo o Espírito, aleluia. E quando o apóstolo Paulo escreve, eu começo a meditar, aleluia, como é andar segundo o Espírito, como é que o Espírito Santo ele move dentro do crente, aleluia, como é que o crente, aleluia, ele vai ouvir o Espírito, se é que o Espírito está na vida do crente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se o Espírito está dentro da tua vida, se o Espírito está dentro da minha vida, dentro do meu coração, irmãos, aleluia, então nós temos que viver segundo a sua vontade, dentro da vontade do Espírito, aleluia, porque é o Espírito que age dentro de nós, não é nossas emoções, tem que ser o Espírito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Versículo 11, ele vai dizer assim: e se o Espírito daquele de Deus, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, ele que ressuscitou a Jesus Cristo, dentre os mortos, também vivificará os nossos corpos, pelo seu Espírito que habita em vós. Ou seja, o Espírito Santo, irmãos, ele habita em nós. Ali ele vai, irmãos, aleluia, vivificar os nossos corpos mortais. Aleluia. Pelo seu Espírito que habita dentro de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, sendo uma pessoa divina. Aleluia, ele é uma terceira pessoa, irmão, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa, mas é uma pessoa divina. Aleluia, irmão, sendo uma pessoa, aleluia, ele fala, ele ouve, ele ensina, ele ama, ele vê, intercede. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele guia, ele ajuda. Essas são as funções do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele ouve, irmão, será que nós temos comunhão com o Espírito Santo? Aleluia, será que nós entendemos, irmãos, aleluia, quando ele fala conosco? Porque a Bíblia diz que ele é uma pessoa, aleluia, a terceira pessoa da Trindade, irmãos, aleluia. Então, quando o Espírito, ele fala, nós temos que estar com os corações sensíveis para nós ouvir, aleluia, a voz do Espírito Santo falando dentro dos nossos corações. Então, nós temos que ter comunhão com ele, nós temos que ter intimidade, irmãos, com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o Espírito Santo, irmãos? Para você. Quem é o Espírito Santo para nós? É aquele que nos coloca as coisas em ordem. Aleluia. Ele nos faz andar nos passos de Deus. Quando nós se converte, irmão, quando o homem ele se converte a Cristo, quando o homem ele entrega, aleluia, a sua vida a Jesus Cristo, então o homem ele começa a andar em novidade de vida, mas não pense, irmãos, aleluia, que é fruto do homem, não, é o fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva o homem a andar por esse novo caminho. É o Espírito Santo que leva o homem a andar em novidade de vida.
É o Espírito Santo que leva o homem a andar em santidade. É o Espírito Santo, irmãos, que leva, aleluia, o homem a trilhar nos caminhos santos do Senhor. Então, é ações do Espírito Santo dentro da vida, dentro do coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, o texto, a Bíblia quer, aleluia, o Senhor quer mais que nós temos, quer mais comunhão, mais intimidade. Eu estou falando aqui das ações, aleluia, do Espírito Santo, aleluia, quando nós somos selados, como nós fomos selados com Ele em nossos corações, aleluia. Ele tem as suas funções, aleluia, mas Ele requer também que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, aleluia. Qual é o teu nível de intimidade com o Espírito Santo? Aleluia. Ai, mãe, eu tenho intimidade com o Pai, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho intimidade com Jesus. Eu deixo te dizer uma coisa, aleluia, tu só tem intimidade com Deus, tu só tem intimidade, aleluia, com Jesus, se tu tiver intimidade com o Espírito. Aleluia, irmãos, está errado, tá não, aleluia, porque é através do Espírito, irmãos, aleluia, que nós temos intimidade com o Pai, aleluia, com o Filho e com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele, irmãos, aleluia, que convence, aleluia, é Ele que trabalha, é Ele, irmãos, que ajeita tudo para que nós possamos, aleluia, estar diante do Senhor em perfeição segundo a sua vontade. Este é o papel do Espírito Santo dentro da igreja, aleluia, dentro dos nossos corações, aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa. Sim, o Espírito Santo é uma pessoa, não é apenas uma força ou um poder. Alguns, aleluia, têm alegado que o Espírito Santo, ele é apenas, irmão, uma energia, ele é apenas, irmão, uma força positiva. Mas, irmãos, aleluia, o Espírito Santo, ele não é uma força, o Espírito Santo não é energia. O Espírito Santo, irmãos, aleluia, ele é uma pessoa. Aleluia, o Espírito Santo, irmão, ele sente. O Espírito Santo, ele geme. Aleluia, o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele se entristece. Irmão, quando é que isso acontece? Quando nós não fazemos a sua vontade, quando a sua igreja não tem comunhão com Ele, não tem intimidade com Ele. Ele fala e nós não ouvimos. Aleluia, Ele nos ensina, nos orienta. Aleluia, e nós não prestamos atenção. Aleluia, quando Ele nos orienta, então isso vai entristecer o Espírito Santo, o qual nós somos selados com Ele. Irmão Osmar, quando que eu fui selado com o Espírito Santo? A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, aleluia, quando nós, aleluia, ouvimos a palavra do Senhor, o Evangelho da paz, aleluia, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, aleluia. Ele é o penhor, Ele é a confissão, aleluia, ela é a garantia, aleluia, que um dia nós vamos morar na glória. Ela é a garantia, o Espírito Santo, ele é o penhor, a certeza da nossa salvação, que nós somos um dia selados. Então nós estamos com Ele todos os dias, ou Ele está conosco todos os dias, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos é o que mais fala do Espírito Santo e das ações do Espírito Santo na vida da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o tema é a vida no Espírito. O tema é a vida no Espírito. Como é a vida no Espírito? Como é viver no Espírito? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós temos deixado o Espírito Santo triste? Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo? Aleluia, e às vezes anoitece, aleluia, o dia anoitece, passa o dia, anoitece, chega a noite, nós vamos dormir e nós não falamos com Ele. Espírito Santo, perdoa pelas minhas transgressões. Espírito Santo, perdoa porque eu entristeci o Senhor, aleluia, com a minha conduta de vida, com a maneira que eu falei, com a maneira que eu me comportei. Aleluia, eu sei que Tu está aqui dentro, eu sei que eu entristeci, aleluia,
Aleluia, então, Espírito Santo, eu quero me reconciliar contigo. Aleluia, então, Espírito Santo, por essas razões, por essas coisas, o Espírito Santo, ele vai ficando triste dentro de nós, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou você acha que você está nesta vida como uma folha seca, levado pelo vento? Não, não, não. Você é levado pelo Espírito Santo. Aleluia, até, aleluia, quando tu se levanta, aleluia, durante a manhã, tu passa a noite todinha, mas de manhã, quando tu se levanta, ele se levanta contigo. Quando tu fala, ele fala contigo. Os teus primeiros passos, ele está caminhando contigo. As tuas primeiras palavras, aleluia, deveria ser: bom dia, amigo Espírito Santo. Aleluia, porque ele está, irmão, do teu lado, ele está dentro do teu coração, e ele quer ouvir apenas uma palavra de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muitos irmãos que não entendem essas simples palavras, irmãos. Aleluias. Mas o Espírito Santo, ele quer comungar, irmãos, aleluia, contigo. Ele quer fazer parte do teu dia a dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmãos, eu quero ter mais conteúdo que fala do Espírito Santo. Me mostra aí, no livro do Evangelho de João 14, 15 ao 18, ele vai dizer, ele vai falar aqui da promessa. Ele vai dizer, aqui é Jesus falando, viu, irmãos? E se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele está falando aqui de obediência. Se vocês me amais, vocês vão guardar meus mandamentos. Se vocês dizem que me amam, então você tem que guardar o meu mandamento. Aí Jesus vai continuar. E eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia, o Espírito Santo, irmãos. Aleluia, foi a promessa de Deus, foi a promessa do Senhor Jesus Cristo. Olha, se vocês me amarem, ali guardar os meus mandamentos, aleluia, eu rogarei ao Pai, ali Ele vos enviará ou dará outro conselheiro, o conselheiro, o consolador, aleluia, o ajudador, aleluia, para estar convosco para todo sempre. Aleluia. Foi o próprio Jesus, irmãos, que fez esta promessa de enviar o outro, o Espírito Santo. Ele vai continuar dizendo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. O Espírito, aleluia, que o mundo não conhece, não vê, não conhece. Aleluia, mas vós conhece e vê. Por quê? Porque habita em vós. Aleluia, ele está falando aqui do Espírito Santo. Aleluia, ele está falando aqui do Espírito Santo, irmãos. Aleluia, ele é uma pessoa, ele fala, aleluia, ele se entristece, aleluia, mas ele está conosco para todo sempre. É a promessa de Deus. E o texto que eu sempre gosto de falar para os irmãos, do verso 18, ele vai dizer, não vos deixarei órfãos, ou seja, não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Voltarei para vós. Ele estava falando aqui do Espírito Santo, que quando ele subisse, irmãos, aleluia, depois da sua morte, aleluia, é o terceiro dia que ele ia ressuscitar, passando os 40 dias com a sua igreja. Agora ele ia subir, aleluia, e subindo, quando ele chegar diante do Pai, agora o seu papel era dizer assim, Pai, aleluia, eu cumpri, eu fui, eu morri pela minha igreja, aí eles estão lá, aleluia, ele precisa dar continuidade ao meu trabalho, Pai, agora envia o outro quem? O Consolador, o Espírito Santo, aleluia, no dia de Pentecostes ele desceu sobre a igreja, aleluia, que estava reunida em Jerusalém.
aleluia, até esse dia de hoje, ele permanece, irmãos, com a igreja do Senhor, aleluia. No livro de Efésios 1:13 vai dizer: e em quem também vós estáis depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o qual também, tendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nós já fomos selados, irmãos, com o Espírito Santo da promessa. Quando? Naquele dia que nós confessamos a Jesus Cristo como o nosso suficiente e Salvador da nossa vida. Naquele dia, nós recebemos o penhor, nós recebemos, aleluia, o nosso amigo verdadeiro para estar conosco todos os dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo, disse Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos, irmãos, entristecê-lo, aleluia, com os nossos pecados, aleluia. Então o que eu tenho que fazer é todo dia me santificar, é todo dia viver uma vida de novidade de vida, aleluia, todo dia, irmãos, aleluia, estar lendo a sua palavra, aleluia. Quantas vezes, aleluia, eu e você passamos o dia todo, às vezes na escola, às vezes na faculdade, às vezes no trabalho, às vezes no afazer da casa, aleluia, nós não tiramos um momento para estar com a palavra, para meditar na palavra, aleluia. Nós queremos ter, aleluia, intimidade com Ele, temondão, aleluia. Nós temos que ter intimidade com a palavra, porque é através do Espírito Santo que vai funcionar a nós lermos a palavra, nós ter comunhão com a palavra, nós ter intimidade com a palavra, porque é o nosso alimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma ação do Espírito Santo, irmão, na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 12, vai dizer: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aquela igreja, aleluia, era cheio de homens, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, aleluia. E eles comungavam com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falava com eles. Ali eles ouviam a voz do Espírito Santo. Aleluia, era uma igreja missionária, mas ele tinha um contato com o Espírito Santo. Ele entendia quando era o Espírito Santo que falava com ele. A prova disso, irmãos, que depois daqui, Paulo e Barnabé, eles partiram para as suas viagens, primeira viagem missionária, porque ele ouviu a voz de quem falava com ele. Quem falava com ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo ainda fala no dia de hoje, irmãos. Será que nós temos ouvido a voz do Espírito Santo? Será que nós estamos com os nossos ouvidos, nossos corações sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo? Às vezes nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo no sentido de: eu te dou, eu te abençoo, eu sou contigo, aleluia, eu vou te abençoar com um casamento, eu vou te abençoar com um namorado, eu vou te dar um carro do ano, eu vou te dar a tua casa nova, aleluia. Às vezes nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo por esses lados, aleluia. Mas quando o Espírito Santo fala, se conserta, não anda por esses veredas, por esses caminhos, aleluia, viva uma vida de agrado, aleluia, de acordo com a palavra. Por esse lado nós não queremos ouvir a voz do Espírito Santo bradando e falando conosco, mas ele fala também. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não pode se revelar de maneira específica a uma pessoa bradando dentro do seu coração. Pode. Aleluia, no meio da adoração o Espírito Santo pode falar, diz assim: vai lá dar um abraço de fulano. Pode. O Espírito Santo, irmãos, ele pode tudo. Vai depender da sua comunhão com ele, da sua intimidade com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
No livro de Atos 11 e 12 vai dizer, aqui é na visão de Pedro, ele vai dizer assim: e disse-me o Espírito que fosse com eles, sem duvidar. E também estes 6 irmãos foram comigo e entraram em casa daqueles homens. Ou seja, que a casa de Cornélio ali é quando ele viu aquela visão e o Espírito Santo, e Deus mostrava aquela revelação para ele, dos lençóis cheios de animais. Aí ele mandava ele comer e ele não dizendo que não ia colocar na sua boca, porque ele jamais tinha colocado coisa imunda na sua boca, e Deus repreendeu ele. Aleluia. E antes de terminar aquela visão, o Espírito bradou e falou com ele para que ele fosse com aqueles homens que Cornélio tinha enviado ali àquela cidade. Aleluia, que ele fosse ali, que ele não duvidasse. Aleluia, eu estou falando que o Espírito Santo, irmão, ele quer comunhão. Que o Espírito Santo no passado ele tinha comunhão com a igreja. Que o Espírito Santo nos tempos de hoje ele também quer ter comunhão conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É porque, irmãos, que é tão difícil nós ter comunhão com Ele. Porque que é tão difícil nós obedecer, ouvir a sua voz e pôr em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que o Espírito Santo fala através da palavra. Porque, irmãos, que quando Deus fala, porque nosso Deus, Ele fala através da palavra, irmãos. Aleluia. O Espírito Santo, ele fala também através da palavra. Mas por quê? Porque nos tempos de hoje, nós não queremos dar ouvido à voz do Espírito Santo, quando ele fala no meio da sua igreja. Aleluia. Atos 8, 29. E o Espírito disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro aqui. Aleluia. Era o Espírito Santo falando com Filipe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para frente aqui, Atos, aleluia, 4, 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Aleluia. Até alguns anos, alguns tempos atrás, eu não entendia esse cheio aqui. Aleluia. Eu vinha aquela coisa na minha cabeça: por que eles foram cheios? Se eles foram cheios ali no dia de Pentecoste, ali na descida do Espírito Santo, eles foram movidos, eles foram revertidos naquele dia de poder. Mas aqui o ser cheio de novo, e não está se referindo a isso, irmão Osmar, não é isso. Então, o que é aqui, aleluia, ser cheio do Espírito Santo, no caso dos irmãos aqui, se os irmãos já eram revertidos, se os irmãos já eram batizados com o Espírito Santo, aleluia, ser cheio aqui significa que o Espírito Santo lhe guiava e dirigia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ser cheio aqui, aleluia, significa, aleluia, que o Espírito Santo lhe guiava, aleluia, e lhe dirigia. Aleluia. Por quê? Porque todos aqueles irmãos já tinham sido revestidos de poder. Aleluia. Então, quando eles oraram nesse momento aqui, aleluia, eles passaram, irmãos, aqui a igreja por uma perseguição. E alguns dos discípulos, quando se reuniram aqui com as outras igrejas, contando, aleluia, sobre a ameaça, aleluia, dos gentios, das autoridades, mas Deus tinha o livrado. Aleluia. Então aqueles irmãos se alegraram e no momento começaram a orar, e naquele momento tremeu aquele lugar, e eles foram cheios, eles foram impactados, aleluia, ele foi encorajado
De quê? Para anunciar a palavra com temor, com ousadia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ser cheio aqui, aleluia, ser guiado pelo Espírito Santo. Ser cheio aqui é ser dirigido pelo Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já foi cheio? Você é cheio do Espírito Santo? Aleluia. Você é dirigido, aleluia, pelo Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito Santo, ou você faz aquilo que você quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo não é eu fazer aquilo que eu quero, mas é eu ser guiado por Ele. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo não está no meu prazer. Aleluia, não está no meu querer, nas minhas vontades. Ser cheio do Espírito Santo é ser guiado, ser levado por Ele, ser movido por Ele. Aleluia, ser levado para onde que Ele quiser me levar, eu irei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:19. Os irmãos podem acompanhar, quiserem acompanhar, os irmãos vão acompanhando, porque é a palavra, irmãos, é doutrina, é ensinamento. Eu sei que os irmãos já conhecem, aleluia, mas é ensinamento. 1 Tessalonicenses 5:19. Irmão Osmar, o que é que diz lá? Fala também do Espírito Santo, fala também do Espírito Santo. Aleluia. O texto vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 5:19, ele vai dizer: não extinguai o Espírito Santo. Quando eu li esse versículo também ficava meio acucado, meio confuso na minha cabeça, não entendendo. Mas eu começo a meditar, eu começo a estudar, aleluia, extinguir o Espírito Santo. Será que extinguir? Aleluia, o que é extinguir o Espírito Santo? Irmão Osmar, eu não entendo extinguir, que o Espírito Santo é apagar. O Espírito Santo é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia, extinguir o Espírito Santo é fazer desaparecer o Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia. Tem mais, irmãos, a extinguir o Espírito Santo. Aleluia, é destruir. Aleluia. É suprimir. O que é suprimir, irmão Osmar? É sufocar o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É anular, aleluia, as ações do Espírito Santo na nossa vida. Isso é extinguir, aleluia, o Espírito Santo na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele diz: olha, não extingais o Espírito Santo, não apagais o Espírito Santo, não destrua o Espírito Santo, não suprime ou sufoca o Espírito Santo, não anula as ações do Espírito Santo em vossas vidas. Aleluia, é isso que o apóstolo Paulo, ele está, aleluia, querendo nos ensinar, aleluia, para a sua igreja, dizendo: não extingais o Espírito Santo nas nossas vidas. E muitas das vezes nós fazemos, irmãos, ao contrário. Aleluia, extinguindo o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo, aleluia, suprimindo ou sufocando o Espírito Santo, aleluia, em nossas vidas. E isto é errado, isto, irmãos, aleluia, é perigoso, isso nos faz entristecê-lo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em muitas vidas, irmãos, o Espírito Santo, aleluia, não age mais. Em muitas vidas o Espírito Santo, não é que ele não fala, eu não digo que ele não fala, eu digo que ele fala, mas aleluia, o povo não está mais sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia, por isso que a palavra nos orienta: quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endurecei o vosso coração. Por quê? Porque muitas das vezes o coração está endurecido, que não ouve mais o Espírito Santo falando dentro de si. Aleluia, se não ouve o Espírito Santo bradando dentro do coração do homem, como é que o homem vai andar com ele? Como vai lhe obedecer? Aleluia, como vai ter comunhão se o homem não é sensível para ouvir a voz do Espírito Santo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No livro de Efésios,
4:30, como os irmãos entenderem. Aleluia, diz assim, que aqui diz lá, também vai falar também do Espírito Santo, irmãos. Aleluia, ele vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Aleluia, de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Nós somos selados, irmãos, com o Espírito Santo para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento da sua igreja. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele diz, ó, não entristeçais, não entristeça o Espírito Santo, o qual vocês foram selados. Aleluia, você foi selado para aquele dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele, irmãos, que vai ligar, aleluia, ao Senhor Jesus Cristo, quando, irmão Osmar, aleluia, quando Jesus Cristo, Ele vem sobre as nuvens, aleluia, Ele toca a trombeta, nós vamos ouvir a voz da trombeta, Ele vai vir sobre as nuvens, aleluia, e o amigo Espírito Santo, irmãos, que vai nos levar até Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ser levados até Ele, então até aquele dia, irmãos, aleluia, nós somos selados com o Espírito Santo, e por isso há uma preocupação do apóstolo Paulo para as suas igrejas que ele levantara, aleluia, ele diz, ó, não entristeçais o Espírito Santo, não entristeça, irmão, o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa para os irmãos, eu não sou melhor do que os meus amados irmãos, não sou, eu não sou melhor do que nenhum, eu sou carente do Espírito Santo, eu sou carente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas uma coisa, irmãos, aleluia, quando eu sei que eu aleluia, entristeço, eu sei quando eu peco contra Ele, aleluia, aleluia, um conflito dentro da minha alma, aleluia, enquanto eu não me conserto, enquanto eu não me ajoelho, enquanto eu não sinto a sua presença, a minha quebranto, aleluia, eu peço-me perdão, aleluia, pelas minhas falhas, aleluia, não sai aquela angústia da minha alma causado pelo amigo Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que termos essa intimidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos de nós, irmãos, quando nós entramos nos nossos quartos, nós não olhamos nem os nossos olhos, aleluia. Muitos de nós, irmãos, aleluia, quando nós entramos nos nossos quartos, aleluia, nós não sentimos o fogo no nosso coração, nós não sentimos aquele arrepio na alma, aleluia, aquele arrepio, aleluia, na espinha, nós não sentimos mais, aleluia. Nós até se esforçamos para sentir a sua graça, a sua presença, mas nós não conseguimos mais chorar na sua presença, nós não conseguimos ser aquebrantado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, como é que eu mantenho, aleluia, como é que eu vou manter o contato com o Espírito Santo? Como é que eu vou manter a intimidade com o Espírito Santo? Aleluia, irmão, é manter primeiro uma vida de oração, segundo uma vida, aleluia, uma vida voltada para a palavra, segundo uma vida de obediência, aleluia, andando segundo a sua vontade, aleluia, fugindo da aparência do mal, aleluia, se Ele fala na sua palavra, não ande, aleluia, de qualquer jeito, você tem que andar direitinho, você tem que viver uma vida reta, santa, justa, para lhe agradar o seu amigo, que você, aleluia, que você foi selado com Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Manter o contato com Ele com oração, irmãos, aleluia, manter o contato com os céus com oração. Às vezes você quer sentir os céus, aleluia, mas você não quer trazer o céu para perto de você, você não quer trazer o céu para dentro da sua casa, você não quer trazer o céu para dentro do seu culto, você quer, aleluia, que o culto seja uma bênção, aleluia, mas você esquece, aleluia, 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 colocar lenha na fogueira. Eu estou dizendo de ter uma vida de oração, ter uma vida de contato com Deus, através da pessoa, da terceira trindade, que é, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. É Ele que nos ajuda, irmãos, a cada dia andar na sua presença, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não entristeçais o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
no livro de Romanos, onde nós lemos, versículo 11 e 15, 16, ele vai continuar dizendo: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele habita, viu, irmãos, em vós. Ele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também vivificará os nossos corpos mortais. Ele que nos vai nos vivificar, ou seja, vai nos dar uma vida santificada, vai nos ajudar a viver uma vida santificada pelo Espírito que habita em vós. É Ele que nos ajuda, irmão, a viver uma vida de santidade, uma vida santificada, uma vida de temor a Deus. É Ele que nos ajuda, o Espírito Santo, o qual nós somos selados, aleluia, com Ele, aleluia. Aí ele vai continuar dizendo, verso 15, ele vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão, para estar de outra vez em temor. Aleluia, o apóstolo está dizendo: você não receberam, aleluia, o espírito de escravidão. Aleluia, louvado seja, mas o Espírito Santo, aleluia, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia, nós fomos selados com o Espírito Santo, aleluia, de adoção de filho. Nós somos, irmãos, adotados, aleluia, pelo Espírito Santo, aleluia, nós fomos enxertados no Filho pelo Espírito Santo, aleluia, pelo qual agora nós temos, aleluia, a ousadia, aleluia, de clamar, ou ter intimidade com o Pai, dizendo agora: Abba, Pai, ou Papai, ou Paizinho, pelo Espírito Santo. Nós temos, irmãos, aleluia, agora essa graça, ela de ter Ele como Pai, de chamar o nosso Deus como Pai, ou como Papai, pelo Espírito Santo de Deus, que qual nós fomos selados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Interessante esse texto, irmãos. Ele vai continuar dizendo, versículo 16: porque o mesmo Espírito, está falando aqui do Espírito Santo, o qual, amém, crianças? Ele está falando aqui do Espírito Santo, o qual nós fomos selados. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, o Espírito Santo, irmãos, aleluia, o qual está aqui dentro, está selado dentro dos nossos corações. Ele testifica com o nosso Espírito, dizendo que agora nós somos filhos de Deus, aleluia. Às vezes o diabo quer colocar, aleluia, dúvida, aleluia, em nossos corações, na nossa mente, aleluia. Como assim? Quando o novo convertido, ele se converte, aleluia, o diabo vai colocar em sua mente: agora, depois que tu matou, depois que tu roubou, tu bebeu, tu fumou, agora tu quer dizer que tu é salvo, que tu é crente. Aleluia, mas o Espírito Santo, ele vai dizer ao nosso espírito que agora nós somos filhos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o papel dele é convencer, aleluia, é nos ajudar, aleluia, nos fortalecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de São João 16, 13 e 14 vai dizer: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, que vos guiará a toda a verdade, ele, aleluia, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele está falando que o próprio Deus falando, o próprio Jesus falando para a sua igreja, para os seus discípulos. Mas quando vier aquele, quem é aquele que é o Espírito Santo, o Espírito de verdade, ele vos guiará. Ele está dizendo que ele ia ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Ele me glorificará, aleluia, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Tudo que nós fazemos, irmãos, aleluia, é pelo intermédio do Espírito Santo. Até mesmo, irmãos, aleluia, adorar, até mesmo glorificar, aleluia, por isso provém, aleluia, do Espírito Santo, aleluia. A Bíblia diz que ele me glorificará, aleluia, ele quem? O Espírito Santo, aleluia. Quando o homem ele está glorificando, glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso provém do homem? Não, isso provém do Espírito Santo. É o Espírito Santo exaltando a ele, aleluia, ele quem? O Pai, aleluia, que está lá em cima, adorando, levando nós a adorar a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós, aleluia, falamos, aleluia, o que é, irmão, aleluia, o que significa, aleluia, aleluia, é uma expressão de louvor a Deus, irmãos, aleluia. Quando nós dizemos aleluia, como se nós estivéssemos, aleluia, adorando, dando uma expressão de glória, de exaltação, de louvor a Deus. E isso provém de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos proporcionar a glorificar, aleluia, a Deus, com aleluia, com glória a Deus, aleluias. Em hebraico, aleluia, quer dizer louvai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então isso provém de quem? Do Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida do crente, aleluia, porque quando nós ouvimos e lemos muitas das vezes e falamos do Espírito Santo, nós levamos ali, aleluia, pela ação do poder, pela graça do poder, aleluia. Tem também, aleluia, quando fala de fazer a sua obra, nós temos que ser impulsionados, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo, aleluia, para que nós possamos fazer a obra de Deus com mais fervor, com mais graça no nosso coração, com mais ousadia, aleluia. Mas também, irmãos, tem esse outro lado de ter uma vida de comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O apóstolo Pedro, escrevendo capítulo 1, versículo 22, a parte A do versículo, tendo purificado as vossas almas em obediência à verdade, pela ação do Espírito, ou seja, pela ação do Espírito Santo, aleluia, tendo purificado as vossas almas, a obedecer, a obediência à verdade. Quem é, irmãos, que nos purifica as nossas almas? Quem é que nos leva a obedecer a sua palavra? Quem é, irmãos? É o homem, é o Espírito Santo, aleluia. Aleluia, o texto vai dizer aqui que é pela ação do Espírito, ou seja, pela ação do Espírito Santo. Aleluia, é uma ação do Espírito Santo, irmãos, aleluia, que leva o homem a viver em obediência à sua palavra. É uma ação do Espírito Santo que está dentro dos nossos corações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, nós temos que ter o quê? Uma comunhão, temos que ter uma intimidade íntima com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E nesses últimos dias, nós estamos precisando, irmãos, aleluia, de nós ter mais comunhão com Ele. Nesses últimos dias, a sua igreja precisa conhecê-lo, aleluia, porque muitos irmãos, aleluia, estão servindo a Deus, mas não conhecem verdadeiramente o amigo Espírito Santo, aleluia. Muitos de nós temos deixado o nosso amigo Espírito Santo em último lugar, aleluia. Nós temos tempo para tudo, mas muitas das vezes nós temos deixado, aleluia, a comunhão com o nosso amigo Espírito Santo, aleluia. Muitas das vezes nós se levantamos de manhã, aleluia, muitos têm se levantado pela manhã, aleluia, chavechado para fazer o café, vai lá, passa, aleluia, os olhos, a mão nos olhos com água, escova os dentes bem ligeiro, vai
vai lá na cozinha, faz o café, apressado, arruma o menino, vai deixar na escola, e o amigo, o Espírito Santo fica só, aleluia, de braço cruzado, e eu, aleluia, onde é que está eu na tua vida, hein? Eu não estou em primeiro lugar, não. Nós temos deixado o amigo Espírito Santo, aleluia, em último lugar, aleluia. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, olha, buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E nós temos deixado o nosso amigo, aleluia, Espírito Santo em último lugar. Irmãos, que nós possamos despertar, que nós venhamos ter comunhão com ele, aleluia, que nós possamos ouvi-lo, que nós possamos, irmãos, aleluia, aleluia, dar ouvido à voz dele falando dentro dos nossos corações, e pela sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Aleluia. Que nós possamos, irmãos, a partir de hoje, aleluia, nós temos uma vida voltada pelo Espírito Santo. Aleluia, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Aleluia, nós temos que viver pelo Espírito Santo. Aleluia, o Espírito Santo, irmão, está triste. Aleluia, o Espírito Santo está entristecido. Aleluia, nós não ouvimos mais, aleluia, nem glória a Deus nos cultos. Aleluia, nós não ouvimos mais, aleluia, nós não temos visto mais a ação do Espírito Santo. Nós não temos visto mais, aleluia, aleluia, a visitação do Espírito Santo. Mas por quê, irmãos? Porque ele mudou, não mudou, irmãos, aleluia. É nós que não temos dado lugar para o Espírito Santo operar nos nossos dias, nas nossas vidas. Aleluia, que nós possamos, irmãos, aleluia, despertar-se mais para ter uma vida voltada pelo Espírito Santo, moldado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmão, e nos guarde. Derrame da sua graça. Que o amigo Espírito Santo nos ajude todos os dias. Aleluia, a caminhar com ele, a ter comunhão com ele, com a sua palavra. Viver uma vida com obediência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que é uma ação do Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite. Derrame da sua graça sobre a sua vida. Que nós possamos, meu, cada dia, se voltar mais também pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu convido a igreja a ficar de pé. E nós vamos orarmos, encerrando o trabalho nesta noite. Glória a Jesus. Eu queria convidar os obreiros da casa do Senhor. Amanhã, sexta-feira, amanhã é feriado também. Os irmãos, alguns irmãos não trabalham. E eu queria convidar os irmãos, para todos os obreiros, ou se algum dos irmãos quiserem ir ali para a doutrina, ali na sede. Amanhã, sexta-feira, dia de doutrina, às 7 da noite. Eu queria convidar todos os irmãos, amém? Obreiro da casa, para amanhã nós ir ali para a doutrina, tá bom? Glória a Jesus. Sábado, nós temos